Fala, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio do FalaCast. Esse é o seu podcast cristão. Estamos aqui numa grande oportunidade de conversarmos um pouco mais sobre a vida cristã, paralela à vida pública, à vida da política. Hoje eu recebo ele, que é um cara que não cobrou para estar aqui. Quando eu postei que ele estaria aqui, me perguntaram, você pagou quanto para ele ir lá? Ele vai lá? Às vezes as pessoas têm essa associação, né? Mas não, é um cara que prontamente se identificou, acredito eu, com o projeto e está aqui para trazer mais detalhes do que ele tem desempenhado na sua função como um representante dos direitos, dos deveres do cidadão brasileiro. Milton Lins, Isso aí, Bigêmeos, mais conhecido pela cidade de Mogi das Cruzes, Bigêmeos. cara, Bem-vindo. muito obrigado, Eric. Obrigado pela oportunidade da gente falar um pouco aqui da cidade, falar de Deus, falar de propósito, falar de mudança, falar um pouco do que vem acontecendo na vida de todo mundo. Maravilha, esse é o objetivo. O Milton Lins, eu vou chamar Como você preferir, como você Porque preferir. Milton Lins lá, eu penso Milton Lins quando for o prefeito de Mogi. Pô, recebo, hein? É essa a ideia? Não, tá nos planos. Eu acho que quando você faz um bom trabalho, a consequência é desafios maiores. E um desafio maior, sim, é ser prefeito da cidade. O objetivo ao longo do prazo aí é ser prefeito de Mogi das Cruzes, é isso? Cara, eu falo que o objetivo maior é fazer um bom trabalho e um trabalho que deixe legado. E novos desafios vai ser consequência, entendeu? Então, eu acredito para eu estar disputando uma eleição de prefeito, eu preciso fazer um bom trabalho como vereador, e é isso muito que eu quero, para que o nome seja preparado para ser prefeito. Então, é uma consequência. Agora, um desejo pessoal, sim, é passar pela Assembleia Legislativa do Estado, também ser prefeito da cidade. Por isso que a gente trabalha muito para ter um trabalho de impacto e que deixe um legado aqui na nossa cidade. Maravilha. Você congrega, faz parte de qual ministério? Manancial da Fé? Isso, Manancial da Fé, passando ali na Deodato, beirando a linha de trem. Antigamente era o mercado O Dia. Isso. Tô lá, me converti, fiz, meu batismo foi lá. É algo, um lugar que eu me alimento muito e que conduz, ouvindo a palavra, o meu dia a dia, meus trabalhos. Maravilha. Eu conheci em outra oportunidade, em outro podcast, Aham. e verifiquei ali a sua história naquele podcast, e você falou que você trabalhava com bar. Qual que foi o momento ali da transição? Não que a pessoa seja dono de bar, ela não pode ser cristão, Sim, sim. mas talvez tenha uma mudança de fase, de vida, de Não. propósito também. Não, na Foi verdade, isso? eu acho que assim, o bar em si, não foi algo que era distante da minha vida. Eu fui criado dentro de um bar porque meu pai tinha bar. Sim. Então, eu vi aquilo muito como profissional. E então, eu tive a oportunidade de abrir o meu bar. Primeiro, abri o meu bar, aí não deu certo. Depois, eu herdei o bar do meu pai junto com a minha irmã. E depois, eu abri um bar separado com outro sócio. E aí, eu fecho o bar depois do momento de pandemia. Mas eu acho que, assim, o que é uma grande virada, assim, de chave... O bar, eu paro de trabalhar no bar porque eu consigo me eleger a vereador em 2020. Então, em 2021 começa o mandato, eu vendo meu bar, até porque tinha aquele processo de pandemia, que estava muito difícil. Sim. E a gente tem uma mudança, porque eu queria direcionar todas as minhas forças e atenção para o mandato. E aí, o que acontece, que eu acho que é uma virada de chave, sim, que aí vem no mundo espiritual, Sim, porque eu tinha um evento muito grande na cidade de Carnaval. verdade. Você tinha mencionado. Aí eu tinha esse evento muito Qual que grande, era o nome? frenéticos. Frenéticos. E aí o carnaval em si na cidade fazia mais de 10 anos que eu fazia esse carnaval. Caramba. Fiz, se eu não me engano, foram 11 anos consecutivos. E aí depois teve o momento de pandemia, que é isso mesmo, 11 anos consecutivos. E aí teve um momento de pandemia que ficou 2 anos sem carnaval. Aí eu tentei fazer o último que teve, o 12º ano, só que ali eu já estava num processo de transição, já estava me convertendo, já estava conhecendo mais da palavra, mais próximo da palavra. E aí quando teve o último ano, eu já tive a decisão que era o último, que era o que eu não queria mais para minha vida, Sim. entendeu? Não tinha mais sentido. E qual ano que foi? Foi 2023 teve, 23. 2023, isso mesmo, 2023 teve, 2023 eu tenho meu batismo em agosto, e em 2024 eu não faço mais o carnaval. Solto uma nota que o carnaval não vai mais acontecer, os frenéticos não vai mais acontecer. E é engraçado, Eric, porque 2024 era o ano eleitoral, que muitos julgavam e falavam assim, pô, você é maluco, cara, você vai... É verdade.
Porque Deixa... nós estava consolidado ali, Isso. seu nome, sua referência. E aí falava, meu, você é louco, cara. Você vai deixar de ter um carnaval, juntar um monte de gente, ter o seu nome ventilado, a Sim. cultura da cidade, o carnaval. Falei, não, porque isso não fazia mais sentido para mim. Perfeito. E não era algo de negócio, era algo Sim. pessoal mesmo, de transformação. Não tinha como viver dois mundos, entendeu? Sim, sim. E foi quando eu abri mão do carnaval e a gente... E aí é engraçado, porque eu participei de 3 eleições, ali. 3 eleições. A minha primeira foi em 2016, 2020 e 2024. E 2016 e 2020 eu tinha o carnaval como uma das plataformas de campanha, né? Ah, quem é o BGM? O BGM era do carnaval. O BGM Frenéticos. E quando eu abri mão, que todo mundo falava que era uma loucura, foi a campanha, foi o resultado que eu tive mais expressão. Olha só. Então, como isso daí não somava nada, Sim. entendeu? Lógico, não, foi um Sim, o seu aprendizado. resultado, né, Foi um mas- aprendizado, Sim, mas acho que aí você vai de acordo com o propósito. que Com Deus tinha pra certeza, você. com certeza. E a gente tem um crescimento gigantesco político. 2020, eu sou eleito com 1.340 votos. Em 2024, com 3.712 votos. Meu Deus. Mais do que dobrou. Você foi o qual? O segundo mais votado? Primeiro mais votado do Primeiro partido. Do partido. E o quarto da cidade. Quarto da cidade. Quarto da cidade. Foi um crescimento muito grande. Além do trabalho que você vem fazendo aí, esforço seu mesmo, seu conhecimento, tem alguma coisa ali que você fala foi o diferencial da sua campanha ali para alcançar esses números? O diferencial é a equipe. Você ter uma equipe alinhada com você e que te traz para próximo do propósito. Eu já falei isso daí na primeira vez. Tem algum... Eu sou humano, não sou melhor que ninguém. Mas tem hora que você fala, pô, cara, eu acho que eu vou largar tudo, cara. Pensou isso já? Cara, é porque eu já tive outros convites para deixar o mandato. Sim. Não para largar, abrir mão, mas para se afastar. Para encarar outro desafio que financeiramente seria até melhor. E aí, quando você tem uma equipe que te traz para próximo do propósito, que te deixa perto do propósito, e você tem confiança dessas pessoas que está ao seu redor, te ajuda muito. Porque, e aí a minha resposta sempre foi não, mas em algum momento que você sente uma dificuldade, fica Sim. descontente com alguma atitude, aí você dá aquela leve passada na cabeça e fala, pô, acho que é melhor eu abrir mão e aceitar esses convites que eu tô tendo. Mas rapidamente, se você tem uma equipe forte, uma equipe alinhada com você, é só um momento mesmo, Acho que desde tipo o aí início no lá, propósito. desde o momento que, por mais que você estava ali no bar, uma vida diferente do que você tem hoje, acho que já tinha um propósito, né? E por isso que você conseguiu se tornar ali vereador. E aí acho que na última eleição você consegue, então, estar alinhado ao propósito, né? Não, com certeza. E Quando aí? a forma que foi feito, a forma que entrega, é muito diferente. Foi uma campanha diferente de todas que eu participei. É coisa de Deus. Sim. Para quem não conhece, é coisa de louco. Mas pra gente sabe que é coisa de Deus. Maravilha. É muita mudança, é muita diferença, sabe? Tipo, de pedir, de orar, de entregar, de consagrar, entendeu? E as coisas aconteceram tudo em uma proporção muito maior, entendeu? Eu lembro que, por exemplo, 2020 eu ficava no fundo de uma casa, da casa da minha mãe, pra gente fazer algumas estratégias de campanha. 2024 a gente tem uma casa para Não era o fazer fundo estratégia, só. não era o fundo. Em 2020 a gente tem uma campanha maior onde a gente consegue contratar, eu acho que umas 12 pessoas, 10 pessoas. Em 2024 a gente contrata mais de 50 pessoas, sabe? É muita, muita diferença, muita diferença. E aquilo, e abrir mão do carnaval, eu não fiz em troca, eu só não queria aquilo, eu não queria aquilo para minha vida e também não queria manchar a imagem do que eu estava vivendo. Porque se eu tô no final de semana, no meio da semana e caminhando próximo a uma igreja, Sim. não tem como no carnaval eu estar à frente de um bloco de carnaval. Eu iria descredibilizar essa igreja onde me acolhe. Então essa foi a minha intenção. Tipo, não tem como eu viver dois. E por outro lado, onde muitos falavam que era loucura, outras igrejas, outras pessoas de outras igrejas abriram porta para a campanha. Abriram porta para eu falar. É isso que eu ia falar, Entendeu? porque por mais que você está sendo acolhido ministerialmente pela Manancial da Fé, eu vi que tem outras igrejas também que te apoiaram e apoiam, né? Sim, aí deu oportunidade, porque
esse testemunho, essa renúncia, faz a gente acha pro mundo que a gente tá fechando uma porta, mas Deus abre outras gigantescas. Entendeu? Então a gente teve a oportunidade de se aproximar da ICM, da Cristã Mundial, a gente teve a oportunidade de estar próximo da Burn. Eu que você era da ICM. É mesmo? Achava que você era Aí tem um assessor meu, o Vinícius, está me acompanhando aqui, ele é da ICM. Então outras igrejas foram abrindo portas e dando oportunidade. Outras lideranças foram acreditando no propósito, enxergando o propósito e incentivando para esse desafio. Quando você tem um propósito, parece que as coisas caminham, né? Favorece. Nossa, se encontram, né? É impressionante. Perfeito. E como foi seu batismo? Eu vi em outro podcast que o seu irmão se batizou. E aí... Isso. O que acontece? Na verdade, eu conheci a igreja evangélica, eu conheci em outra igreja, eu conheci a palavra, mas muito superficial. Era uma igreja bem tradicional, bem tradicional. Então, nessa igreja tradicional, era aquela igreja que você entra, não sei se você chegou aí também, homem para o lado, mulher para o outro, criança para um lado. Eu cresci na Desamor. Então... E eu era criança. Não sei se você conhece. Então, eu era criança. Então, eu tinha a imagem que a igreja dividia. Sim. Eu falava, eu vou para a igreja para ficar longe da minha mãe, do meu pai. Não gostava, mas de uma certa forma foi plantado algo em mim ali. Que eu sempre acreditei que só existia Deus, Jesus e o Espírito Santo. Não tinha mais nada. Nunca acreditei em santo. Eu sou um corintiano, eu gosto muito do Corinthians. E quem é corintiano gosta muito da imagem de São Jorge. Foi uma coisa que eu nunca aceitei, nunca gostei. Nada. Sempre nunca vi como algo santo. Sim. Então eu tinha isso dentro de mim. Então sempre via que o caminho era Deus, o meu pedido sempre foi para Deus. Então, tudo bem. Em 2022 meu filho nasce. Eu acho que é ali que é a grande virada de chave. Porque meu filho nasce e ali eu me sinto muito inseguro. E aí eu falei assim, eu tenho que me aproximar mais de Deus. Sim. E aí eu tinha um convite de amigos que me chamavam para Manancial Social, para Manancial da Fé. E era engraçado que chegava para um amigo meu, vai conhecer a igreja, vai conhecer minha igreja, tal. Eu falava, qual que é a sua igreja? Manancial da Fé. Aí eu, tá bom, um dia eu vou lá. Aí um outro amigo, vamos na minha igreja, qual que é a sua igreja? Manancial da Fé. Eu falei, um dia eu vou lá. Eu falei, caramba, 2 já me chamando. Aí um dia a gente foi numa agenda política, o cara falou, cara, pode chamar para ir na minha igreja? Eu falei, tá bom, qual é a sua igreja? Manancial da Fé. Eu falei, caraca, 3 me chamando para ir para a mesma igreja. E aí, já fazia parte do seu círculo. Isso. Círculo, né? Não, e esse terceiro eu não conhecia. Foi uma agenda política. Olha. O cara me chamou para agenda política. Eu vim me ajudar a resolver um problema meu e de um funcionário. A gente foi fazer uma agenda política. Ele chamou para ir lá. E aí eu falei, um dia eu vou, mas eu entendi. Cara, mesmo assim eu não fui. E aí Deus quando quer pegar, né, meu irmão? Aí é no laço. O nosso líder político, um cara que era o deputado federal Marco Bertaoli, hoje é conselheiro, me liga, meu filho tinha acabado de nascer, eu lembro que quando meu filho nasceu eu fiz uma oração, de uma certa forma, do meu jeito, muito simples, consagrando meu filho já, e aí o deputado me liga, Bi, a gente tem uma agenda, que estão querendo fechar um lugar, e eu vou te passar o endereço. Tá bom. Aí o endereço era dentro da igreja Manancial da Fé. Eu lembro que quando eu recebi esse convite, eu lembro que eu olhei para cima e falei, não, entendi. Eu vou lá. Aí primeiro eu fui para uma reunião lá política, e no domingo eu pensei assim, eu vou na igreja. E ainda eu pensei assim, cara, eu vou na igreja. Quem me convidou me vê. Nunca mais ninguém me vê nessa igreja. Eu vou lá para fazer uma média. Pensei bem desse jeito, eu vou lá para fazer uma média. Político, quem tá me convidando, tá. Mas, cara, ali quando eu fui no meu primeiro domingo, eu já me emocionei muito, lembro da palavra. E eu falei, vou de novo. Mas quando eu fui a primeira vez, eu tinha um lugar que estavam me esperando, como uma autoridade. E aí eu fui lá, fui recebido, muito bem recebido. Aí no outro domingo eu falei, eu não vou avisar ninguém. Fui escondido, fui de blusa, me sentei lá no fundo e assim comecei a ir. E aí passou um tempo, uns amigos começaram a ir, minha esposa começou a ir, minha sogra começou a ir. E aí depois desse tempo, meu irmão também começou a ir, eu falei, tá chegando a hora do batismo. E aí eu fui me batizar, o meu irmão já estava frequentando a igreja, mas ele não ia se batizar. Ele foi para assistir o meu batismo. E na hora aceitou também, se batizou e foi todo mundo para as águas. É a melhor decisão que a gente teve. Que maravilha. Benção. É isso, a vida com propósito, ela vai caminhando. Quando a gente tem um direcionamento ali ou tem um objetivo, Deus vai criando situações para que a gente alcance aquilo ali.
como que você mantém o seu dia a dia? Uhum. Porque a vida pública, a vida política principalmente, ela é muito conturbada, cheia de desafios. Uhum. E aí você tá de um lado espiritual e também tem um lado ali físico, né? Humano, dia a dia. É diferente as tomadas de decisões e como que você toma essas decisões? Eu vou te falar, eu acho que no começo eu tinha um pouco dessa dificuldade. Não que ainda não tenha, mas eu acho que você estar abaixo do propósito e direcionado pela palavra te ajuda muito. Te ajuda a tomar a decisão, de colocar em oração. Perfeito. Principalmente colocar em oração e entender o que é o motivo, o que não é. Quando você está abaixo do propósito, debaixo mesmo do propósito e seguindo a palavra, você vai entender que um não às vezes é um sim, que um não às vezes não é agora, mas é daqui a pouco. E aí você começa a enxergar tudo que é Deus, tudo que é Deus movendo, tudo que está acontecendo tem um propósito. Então fica mais leve porque você tem um direcionamento correto e que te dá segurança. Muitas coisas que eu passei antes do batismo e antes de estar aprendendo a palavra, eu achava que era sorte. Eu falava, nossa, como eu dei sorte nessa ocasião. E aí hoje eu falo, já era Deus preparando, já era Deus cuidando. Muitas coisas que eu profetizava e não achava. E hoje eu vivo e eu falo, cara, como as palavras têm poder. É engraçado, porque eu trabalhei um tempo num lugar que eu ficava muito sujo. E aquilo me incomodava. E me incomodava muito, muito. E aí eu lembro que uma vez eu estava indo num casamento com meu irmão. Era um lugar que, tipo, todo dia para ir embora eu tinha que tomar banho. O local lá tem um vestiário de tão sujo que era. E aí um dia meu irmão estava indo num casamento. E aí os dois estavam de terno. Aí eu falei, Ido, pro meu irmão, Ido, eu tenho que trabalhar assim, ó. Eu tenho que trabalhar desse jeito, todo de terno. Aí meu irmão falou assim, ó, você tá maluco, cara. Todo dia de terno, calor, se arrumando, ficando alinhado, dá trabalho, hein? Aí eu lembro que eu pensei, falei, não faz sentido, dá trabalho. Falei, não, então eu tenho que trabalhar 2 vezes por semana assim. Eu falava assim, não, eu tenho que trabalhar 2 vezes por semana assim. Eu não sabia, mas isso, a palavra tem poder. Sim. Tudo que sai da nossa boca, a gente tá profetizando. Como que eu tô trabalhando hoje? Hoje, 2 dias na semana eu tenho que usar terno. Algo que eu falei lá atrás. E eu lembro muito disso em casa, falando com meu irmão, eu tenho que trabalhar assim. Ele falou, vai dar trabalho. Tem razão. Então, 2 dias eu tenho que trabalhar assim. Hoje, 2 dias da semana, às vezes um pouco mais, mas o compromisso, 2 vezes na semana eu tenho que estar de terno do jeito que eu falei daquela vez. Então, até para quem assiste esse podcast, que entenda que a palavra tem poder e coloque em prática. Eu tenho uma brincadeira no condomínio, eles que estão no condomínio, no gabinete, o pessoal que está me acompanhando vai dar risada aqui, que, cara, eu brinco assim, eu falo, alguém vai pagar meu almoço. Eric, é impressionante, as pessoas pagam meu almoço, porque eu fico profetizando isso, também serve de lição para mim, porque eu tenho que profetizar mais coisas boas, entendeu? Porque tem o almoço é como se fosse tá calejado, tá profetizado, e cada vez eu falo e eu ganho almoço. Cara, é engraçado. A gente já teve. A gente tá almoçando e fala, saiu, alguém tinha que pagar meu almoço. O cara passa, cumprimenta a gente, aí na hora de pagar, o fulano pagou seu almoço. É coisa de Deus, né? Mas E Deus cuida nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. E aí é como se fosse. Fica a lição também pra gente. Eu tive uma conversa esses dias, que é o quê? Tipo, como se Deus falasse assim pra mim, tá vendo? Eu te dou. Sim. Mas você tá pedindo só o almoço. Você só está trabalhando em cima do almoço. A gente tem que trabalhar em coisas grandes. A gente tem que entregar coisas grandes. Então às vezes eu sinto que às vezes ele fala assim pra mim, tá bom, eu tô te dando almoço, você tá me pedindo só o almoço, então você vai ter só o almoço. E aí, a gente tem que pedir mais, entendeu? Tem que se entregar mais, tem que confiar mais. Essa é a verdade mesmo. Maravilha. Obrigado por você ter vindo. Mas é rápido assim, pô? É rápido, cara, é rápido. Tem poucos minutos. Mas eu acho que fica aberta a oportunidade e também de você voltar pra gente falar mais sobre esses assuntos aí. Muito obrigado por você ter vindo e, pessoal, ele não cobrou nada. Não, então já vamos fazer o combinado aqui. Eu venho outras vezes aqui, eu quero falar de mais coisas. Eu acho que o que Deus está fazendo na minha vida é transformador. As batalhas que a gente já enfrentou dentro daquele gabinete, porque ali dentro da Câmara Municipal tem uma batalha espiritual gigante. Então a gente sabe que tem horas que é algo que não está no nosso controle, mas a gente precisa de ajuda. Então eu quero aqui ainda contar muito testemunho e aguardo mais convites, então estou à disposição. Perfeito. Que vocês precisarem. Perfeito, obrigado, viu?
É isso, pessoal. Vocês que vieram através do nosso querido Bigêmeos, Milton Lins, né? Que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês. Inscreva-se no canal, deixe o seu like aí no vídeo, compartilhe com aquelas pessoas que têm a sua fé, que vêm a ter a sua fé edificada. É um grande testemunho aí. Palavras que fortalecem, palavras que edificam, através do que nós vamos proferir. Então, que nós possamos liberar palavras para as outras pessoas, de bênçãos, né? Que Deus tem muito a realizar em nossa vida e através da nossa vida. Amém. Parabéns pelo mandato, que venha mais aí. E eu creio que breve, prefeito, né? Se Deus quiser, e quero parabenizar também o FalaCast, porque quando a gente. Eu vi isso ontem de um rapaz falando de podcast. Ele falando que quando tem um podcast cristão, o mundo espiritual tem uma bagunça, porque aqui a gente está impactando muitas pessoas. Eu vi um testemunho do meu pastor num podcast, Vidas que Edificam, que ele falava: muitas pessoas não vão ler a Bíblia. Muitas pessoas não vão pegar, mas muitas pessoas vão assistir e vivenciar o seu testemunho. E aí, ali, pelo testemunho, que vai chegar até Deus, vai acreditar em Deus e vai querer experimentar o que a gente vive hoje. Então, parabéns pelo trabalho de vocês também. Que isso, obrigado. É isso aí. Obrigado por vocês terem assistido até aqui.